Eu quero trazer uma mensagem hoje sobre algo muito importante. Nos dois últimos domingos nós estudamos o Salmo 23, não foi? Onde nós falamos ali sobre tudo começa com um relacionamento com Deus. Se nós não tivermos um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, nós não vamos viver as bênçãos do Salmo 23. Porque o Salmo começa: o Senhor é o meu pastor. Aí diz: e nada me faltará. Né? Aí vem: deitar-me faz em vez de paz, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia pela... né? Enfim, aí vai embora o Salmo. Eu não vou recitá-lo aqui, que não há necessidade. Mas tudo começa com relacionamento. O Davi diz: o Senhor é o meu pastor. Então nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de obediência à palavra, uma vida de conhecimento, de busca pelo conhecimento bíblico. Amém, gente? Nós precisamos ter uma vida voltada para Deus, uma vida onde nós fazemos dele o nosso pastor. Então somos ovelhas, e a ovelha ouve a voz do seu pastor. E a Bíblia diz: orai sem cessar. Se eu sou ovelha, eu tenho que ter relacionamento. Se eu tenho relacionamento, se eu sou ovelha, eu ouço a voz do meu pastor. E uma das vozes gritantes do Senhor é que verdadeiramente devemos orar sem cessar. Então eu queria, esses 2 domingos que vão começar esse mês de maio, eu queria que você prestasse muita atenção nessa mensagem sobre oração, porque se você não ora, meu irmão, me perdoe, você está muito propenso à derrota. Me perdoe falar dessa maneira. Não quero ver ninguém derrotado aqui, amém, gente? Quero ver todo mundo vitorioso. Mas se nós não oramos, a probabilidade de vitória ela se torna muito pequena, quase inexistente, ou quem sabe inexistente. Eu não quero viver de golpe de sorte, eu não quero viver das migalhas que caem da mesa. Eu quero comer o prato principal. Eu quero comer o prato principal. Só que muitas vezes estamos comendo das migalhas que caem no chão e estamos nos contentando com as migalhas que caem no chão. Não, 1000 vezes, não. Diga: eu quero comer o melhor dessa terra. Então nós precisamos dar ouvidos a Deus. E ele diz: orai sem cessar. Aí se você pegar o Evangelho de Lucas, ele é dos livros da Bíblia que mais faz referência à oração dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. É o que mais faz referências da vida de oração do Senhor Jesus. E eu queria citar, na verdade ele cita 11, Lucas cita 11 referências da vida de oração de Jesus. Eu queria citar algumas com você hoje e algumas com você semana que vem, e nós vamos chegar à conclusão ou não, se vale não a pena orar. Amém, gente? Lucas capítulo 3, por favor. O Lucas é o que, repito, que mais cita referências da vida de oração do Senhor Jesus, dos 4 evangelhos. Ele salienta muito a vida de oração do Senhor Jesus. Nós vamos ver se vale ou não a pena orar. Se Deus errou quando ele diz: orai sem cessar. Os que me buscam de nada tem falta. Todo aquele que pede recebe, que busca encontra, que bate se abre. Sabe que ele errou quando ele disse isso? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Pede, que te darei as nações da terra por herança. Sabe que tudo isso está escrito de uma forma aleatória? Será, pessoal? Acho que não, né? Certamente não, né? Lucas 3, vamos estudar um pouquinho? Versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, vou grifar aqui, orando ele, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Ou seja, em ti eu tenho prazer. Olha só o que a oração verdadeiramente ela acarreta, o que ela produz.
Bíblia diz que Jesus entrou na fila para ser batizado. Quando chegou a vez dele lá, João Batista faz o quê? O batiza. E ele sai daquelas águas fazendo o quê, pessoal? Orando. Orando ele. O céu se abriu. Muitas vezes as comportas dos céus estão fechadas. Tem até um louvor que diz isso, né? Sobre as comportas do céu, né? Abre as comportas do céu e faz chover. Não tem um louvor assim? Abre as comportas do céu e faz. E muitas vezes as comportas dos céus parece que estão fechadas na nossa vida, porque está faltando oração. Como é que o céu vai se abrir? Como é que bênçãos serão derramadas? Como é que portas vão se abrir se você não tem uma vida diária de oração? Você está esperando golpe de sorte? Você está esperando igual aqueles homens que ficavam naquela beira do tanque de Beté, esperando o anjo vir uma vez ou outra, aleatoriamente ele vinha, agitava as águas, e o primeiro que caísse ali dentro das águas era curado. Você tá igual aquele povo? Ali teve um homem que ficou quantos anos mesmo que eu esqueci? 38 anos, esperando o golpe de sorte. Tem que ter uma vida de oração, meu irmão. Cristão que não ora é cristão derrotado, me perdoe. Cristão que não ora é cristão que está pedindo para ter portas fechadas na sua cara. E tem muita gente, meu irmão, que as comportas do céu estão fechadas. Não há milagre, não há manifestação do poder de Deus. Por quê? Não tem vida de oração. Me perdoe. Não estou brigando com você, estou? Pelo contrário, eu estou tentando orientá-lo a ter uma vida de oração. Pois os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Quando Jesus ele passa pelas águas, quando ele sobe do batismo, ele já sobe fazendo o quê? Orando. E a primeira coisa que acontece foi o céu se abrir. Deus quer abrir as comportas do céu para você. Ele quer trazer chuva que vai mudar a sua história em nome de Jesus. Chuva de bênçãos. Ele quer abrir portas onde não tem. Ele só está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Está esperando que os filhos de Deus façam o quê? Orem, clame, peça. Todo aquele que pede, recebe, que busca, enquanto que bate, se abre. Tem que ter vida de oração. O que mais que acontece? Orando ele, o céu se abriu. E o Espírito, lê para mim, Santo desceu sobre ele. Eita, nós. Pessoa que acha que ser cheio do Espírito Santo é falar chulibamba, lamalalaialabamba, baramaialabamba, na necessita. Não tinha uma música assim? Acho que enrolar a língua. Ser cheio do Espírito Santo é muito além disso aqui, meu irmão. É você ter o fruto do Espírito. Que como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo sem produzir fruto? E tem muita gente que o Espírito Santo não pode descer porque não tem vida de oração, meu irmão. Não tem vida de ora só na igreja, abre a Bíblia só na igreja, louva só na igreja, uma vez por semana. E olhe lá. Meu irmão, não foi por acaso que o Espírito Santo veio sobre Jesus. Ele tinha uma vida de oração. E orando ele, o céu se abriu, o Espírito Santo veio sobre ele. Ora, meu irmão, o Espírito Santo vai vir sobre você. E a Bíblia diz: onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Muitos estão presos porque não oram. Muitos estão acorrentados porque não têm vida diária de oração. Fica na frente de uma televisão vendo um jogo, um filme, 2 horas. Não estou falando que é errado. E quer passar 3 minutos com Deus antes de dormir. Não é por acaso, meu irmão, que o céu está fechado, que as comportas do céu estão fechadas. Não é por acaso, meu irmão, que a sua vida é uma vida seca, sem a presença do fogo consumidor que é o Espírito Santo. Porque onde há o Espírito do Senhor, ali, como nós já falamos, há liberdade. E essa liberdade quer fazer parte da sua vida. Mas se não tem oração, como é que o Espírito Santo vai descer? Como é que o Espírito Santo vai vir, vai fluir na sua vida?
tem que ter vida de oração. Oração é como você ir para a academia. Há 40 dias atrás eu voltei para a academia. Eu fui com o pastor Eduardo. Eu não conseguia fazer uma flexão de braço. Uma. 40 dias se passaram. Já consigo fazer 48, 12 séries de 4 séries de 12. Mas por quê? Porque foi treinando o corpo. O espírito é diferente, pessoal? Sim ou não? O espírito é diferente, sim ou não? Não é diferente, meu irmão. Deixa eu ligar esse ar aqui em nome de Jesus. O espírito não é diferente. Você precisa treinar a sua vida diária de oração. Não adianta querer pegar hoje e falar, vou orar 1 hora. Não vai conseguir. Vai se afadigar. 3 minutos eu não aguento mais, não tem palavra, não sei orar, não sei o que. Tem que treinar, começa com 5 minutos, amanhã vai para 10, depois vai para 12, no relógio, cronômetro. Depois vai para 15, quando vê está orando 1 hora, 2 horas, nem sente. Meu irmão, não foi por acaso que o céu se abriu, não foi por acaso que o Espírito Santo desceu. Ele começa o ministério dele fazendo o que, pessoal? Orando. Ele inicia o ministério orando, clamando. Ele sai daquelas águas do batismo e ele ora. O céu se abre, o Espírito Santo desce. Diga glória a Deus. E o que mais que acontece? Ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti tenho prazer. Quando você ora, você vai ouvir a voz de Deus. Tem muita gente que vem na igreja e fala: eu não entendo nada. Não entendo nada do que se prega, é porque está faltando oração. Porque quando você ora, você ouve a voz de quem? Ouve a voz de Deus. Ora, meu irmão. Tem uma frase que diz, já vim atrás de caminhão, já vim em carro colado adesivo, ora que melhora. Ora que melhora. Se você orar, você vai passar a ouvir a voz de quem? A voz de Deus. O problema é que a igreja moderna não tem costume de orar. Diga, eu sou a igreja moderna. Somos nós, eu e você. Não temos o costume de orar. Ah, se nós orássemos. Ah, se nós buscássemos a Deus como deveríamos buscar. Se nós parássemos de reclamar da vida, de lamentar, de murmurar, de ser vaidoso. Porque o que mais tem gente vaidoso fazendo obra de Deus? Meu Deus do céu. Terrível. Gente vaidoso na igreja. Se despoja disso. Deus quer usar você. Deus quer mudar a sua vida. Diga amém. Ele tem poder para mudar a sua vida. Eu não mudo a vida de ninguém. Como é que um cara como eu vai mudar a sua vida? Agora Jesus, ele muda a sua vida. Quando ele orou, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu e ele pôde ouvir a voz do Pai. E Deus tem prazer na vida daquele que ora. Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Deus tem prazer quando vê você orando, quando vê você dialogando com Ele, porque a oração não é um monólogo, é um diálogo entre você e Deus. Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a sua vida. Diga glória a Deus. Então ora, filho. Ele quer ter prazer em você, mas como é que ele vai ter prazer com alguém seco? Com alguém que não conversa com ele? Como é que Deus vai ter prazer? Vai poder dizer, este é meu filho amado em quem tenho prazer. Se não ora com ele, se não fala com ele, se não abre um diálogo diário com ele. Porque, repito, oração não é um monólogo onde só você fala. Não, Deus, você fala e Deus responde. Ouve e responde. Então ora a Deus, meu irmão. Essa foi a primeira referência que eu quero trazer para você do livro de Lucas. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu e o Pai fala com o Filho. O Filho passa a ouvir a voz de Deus, do Pai. E Deus tem prazer nesse tipo de gente. Gente que ora. Como tem gente onde Deus perdeu o prazer, porque não fala com Ele, não ora,
não se comunica com Deus, não abre um diálogo diário com Deus, gosta de falar mal da vida dos outros, pega o telefone para falar mal dos outros, mas não fala com Deus. Isso é terrível. Não é por acaso que as comportas do céu estão fechadas, que o Espírito Santo não desce. Não é por acaso que não se ouve a voz de Deus. Não é por acaso que Deus perdeu o prazer na gente. Ore mais. Lucas 5. Lucas capítulo 5. Vamos ver a segunda referência que nós vamos citar nesse estudo aqui sobre oração. Vale a pena orar, pessoal? E por que não oramos? E por que levamos uma vida cristã de qualquer maneira? Deus quer abrir o céu para você. O Espírito Santo quer descer. Deus quer que você o ouça na íntegra. Deus quer ter prazer em você. Então ore. Segundo lugar, Lucas 5:15. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, e para por ele ser curada das suas enfermidades. Porém ele se retirava para os desertos e ali orava. Porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Vamos entender isso aqui. A multidão começou a clamar ao Senhor. Ele começou a ficar o quê? O quê, pessoal? Diga bem alto. Famoso. Porém a sua fama se propagava. Porém a sua fama se propagava ainda mais. E ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. O que eu aprendo com isso? Jesus, ele priorizava, dava prioridade para a oração. Mas estava famoso, eu não queria saber da fama. Não, pessoal, você dá licença que eu vou me retirar para o quê? Para orar. Ele não estava preocupado com fama, ele não estava preocupado com sucesso, ele não estava preocupado em ser elogiado. A prioridade dele era outra. A prioridade de Jesus era o quê? A oração. E vinha o povo: agora vocês vão me dar licença, que eu vou me retirar para... A minha prioridade não são vocês, a minha prioridade é Deus, é oração. Mas Senhor, espere, eu vou me retirar para o deserto e vou fazer o quê? Eu vou orar. A prioridade de Jesus era outra. Ele não queria ser aclamado pela multidão, ele não queria fama, sucesso, apesar da fama dele estar se propagando. A prioridade dele era quem? Era Deus. Qual é a sua prioridade? Está valorizando mais outras coisas do que a oração, do que estar na presença de Deus? A prioridade de Jesus era outra. Tem gente que valoriza mais um filme. Isso é notório nos dias de hoje. Mais o futebol. Passa 2 horas na frente da televisão e quer dar o lixo do tempo para Deus. É ou não é, pessoal? Não é por acaso que as coisas não acontecem. Não existe acaso. Não existe acaso. Não existe por acaso. Quem planta, não valorize mais um entretenimento, um passeio, o dinheiro, o trabalho, do que a comunhão com o Senhor. Dê mais valor para a comunhão com Deus. Tem gente dando mais valor para ganhar dinheiro. Só pensa, mim quer ganhar, mim gosta ganhar dinheiro. Lembra? Tinha uma música que você não tinha? Lá no passado, tinha ou não tinha? Tinha. Money, dinheiro, né? Tinha música. Tem gente que só pensa, a prioridade dela é ganhar dinheiro. A de Jesus não. Jesus priorizava o quê? A comunhão, a oração com o Pai.
Por acaso que milagre. Olha o versículo 17. E aconteceu que um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para... Poder de Deus. Virtude é poder. Não é por acaso que o poder estava com ele. A prioridade de Jesus era outra. Era oração, era comunhão com Deus. Infelizmente, as prioridades dos crentes modernos, da igreja contemporânea, é outra. Porque se a nossa prioridade fosse oração, nós estaríamos ganhando almas. Se nós não orarmos, Deus não pode confiar almas para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa igreja. Diga, eu sou a igreja. Não é isso aqui não, é você a igreja. Tem muita gente da sua casa que não se converte porque você não prioriza as coisas de Deus, a oração. Jesus, a multidão vinha, aclamava ele, o Senhor é demais, a fama se propagava. Com licença, eu vou me retirar para os lugares desertos para orar. Minha prioridade é outra, não é a fama, não é o poder, não é o aplauso, não é o glamour. Minha prioridade é orar, é ter comunhão com Deus. Terceiro lugar, Lucas 6. Mensagem muito simples, né, pessoal? Mas tem que orar. Qual é a sua prioridade, meu filho? Quais têm sido as suas prioridades? Isso é preocupante. Lucas 6, versículo 12. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou-se a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. O que eu aprendo aqui? O que Jesus me ensina aqui? Que eu não devo tomar nenhuma decisão sem antes orar. Ele passa uma noite toda orando para escolher os 12 discípulos, ou apóstolos, tanto faz. Uma noite toda. Aqui se vende, se compra, se negocia, sem nem falar com Deus. Alguma coisa está errada. Não tome nenhuma decisão sem antes falar com quem? Sem antes falar com Deus. Por isso que quebra a cara. Por isso que vai falir mesmo. Tem que falir mesmo para aprender. Tem que quebrar, tem que chegar na lona. Porque faz tudo sem falar com quem? Sem falar com Deus. Acha que... Esquece da palavra que diz: sem mim, Jesus disse, nada podereis fazer. Você esquece. Acha que já é o Superman, é o He-Man. Eu tenho a força. Lembra do He-Man? Eu gostava do esqueleto. Ele falava assim, né? He-Man. Quem lembra do He-Man aqui? Levanta a mão. Lembra do He-Man? Lembra, Fábio, do He-Man? Ele dizia: He-Man, você pagará caro por isso, He-Man. Lembra disso? Você pagará caro por isso, por não ter uma vida de oração. Vai tomar decisões sem Ele estar na frente. Vai quebrar a cara. Tem muita gente quebrando a cara. Ele escolheu os 12 certinho, conforme a palavra tinha que se cumprir. Até o traidor estava no meio. Para a palavra o quê? Se cumprir. Tudo certinho. Mas debaixo de muita oração é necessária para tomar decisões. Orações são necessárias para que não tomemos decisões erradas. Quem está entendendo, diga amém. E por que não oramos? Vai casar? Falou com Deus? Ah, pastor,
Eu amo ela. Moela é de galinha, bem temperadinha, uma delícia, né? Põe um temperinho, uma moelinha, uma água com limão, porque eu não bebo mais, bebida alcoólica. Ó, que maravilha. Fala com Deus. Você já está tão desesperado que diz: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Já abraça o primeiro sapão, já beija. Fala com Deus. Fala com o Senhor. Ele diz: jamais te deixarei, nunca te desampararei. Fala com Ele. Não tome decisões. Conheci uma pessoa, já pus para morar dentro de casa. Você é doida, mulher? Tá birulê, é? Tá doidinha? Conheci uma pessoa, o senhor diz: já coloquei a mulher para morar dentro da minha casa. O senhor diz: já coloquei o homem para morar dentro da minha casa. Não faça nada sem falar com quem? Não tome decisões sem falar com Deus. Não compre, não vende sem falar antes com Deus. Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Não, eu vou embora de Campo Grande, essa cidade é muito monótona, muito chata. Você está na terra que mana leite e mel. Você está na terra de oportunidades. Eu vou para São Paulo, tinha que ter me livre. E eu sou paulistano, hein? Aqui está a bênção, está aqui, diga amém, gente. Mas se Deus mandar você ir para São Paulo, vá. Mas tem que falar com quem? Com Deus. Eu vou me mudar daqui porque eu estou vendo uma oportunidade no Japão, na Escócia, na Inglaterra. Mas você falou com Deus. Está empolgadinho porque um lá deu certo, mas você falou: sua vida é diferente, cara. O que deu certo para um pode não dar certo para o outro. Por isso tem que falar com quem, igreja? Com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Jesus, para escolher os 12 discípulos, para tomar a decisão de escolher os 12 discípulos, ele passa a noite inteira em oração. Quem está entendendo, diga amém. Então ore, por favor. Olha a importância da oração na nossa vida. Jesus orou, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu. Ele passa a ouvir a voz do Pai, e o Pai passa a ter prazer no Filho. Ele ora, e ele entende que a prioridade não era o glamour, não era o aplauso, não era a fama. A prioridade era se retirar para os lugares desertos e falar com quem? E falar com Deus. Quando você ora, meu irmão, minha irmã, você está priorizando a sua comunhão com quem? Com Deus. Não priorize outra coisa no seu dia a dia. No seu dia a dia não priorize outra coisa a não ser a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. E essa intimidade, essa comunhão só vem através da oração. Não tem outro jeito. Mas eu tenho olhos azuis, pastor. Meu sangue é azul. Eu sou muito rico. Louco. Se essa noite pedirem a tua alma, como é que vai ficar? Não tinha ter dinheiro, tem que ter comunhão. Priorize as coisas de Deus. O que mais que nós aprendemos até agora? Que nós não devemos tomar decisões sem antes falar com quem? Com Deus. Lucas 9. Ore mais, igreja. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque enquanto está perto. O que está por vir aí, meu irmão, é coisa muito séria. A palavra de Deus vai ter que se cumprir, você e eu querendo ou não, ela vai se cumprir. Escuta o que eu estou falando. A palavra vai se cumprir. E você precisa estar preparado. Como é que eu me preparo? Orando. Vamos ler aqui. Lucas 9, versículo 18 e versículo 20. Vamos ler, a partir de 18. E aconteceu que, estando ele, lê para mim,
orando em particular. Note que tudo que nós começamos a ler, os 3 anteriores e esse, Jesus estava sempre o quê? Orando. E nós não oramos. Ele diz: sede meus imitadores. Mas nós não oramos. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Nós não seguimos o exemplo. Uma coisa está errada. E aconteceu o quê? Estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes dizendo: quem diz a multidão que eu sou? Então Jesus, ele ora, estava orando em particular, aí ele acaba a oração, ele olha para os discípulos e fala assim: pessoal, diga uma coisa, o que essa multidão, o que esse povo que está me seguindo, o que eles dizem que eu sou? Vamos lá. E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outros que é um dos antigos profetas, que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes, Jesus falando: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse, lê bem alto: o Cristo de Deus. Olha como vale a pena orar. Ele estava orando em particular com seus discípulos. A oração de Jesus. A multidão enxergava Jesus como quem? João Batista. Outros como Elias. Outros como um dos antigos profetas que ressuscitou. Já os seus discípulos que estavam em oração com Jesus disseram o quê? Que era quem? O Cristo de Deus. O que eu aprendo aqui? A oração, ela abre os olhos do nosso entendimento. Ninguém estava entendendo nada. Um falava que era João Batista, outro falava que era Elias, outros falavam que era um dos profetas que havia ressuscitado, mas Pedro olhou e falou: tu és o Cristo. Tu és o Filho de Deus, Tu és o Messias, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és aquele que verdadeiramente veio para trazer vida e vida em abundância. Os olhos foram o quê? Abertos. Quantos, meu irmão, por falta de oração, os olhos do entendimento em relação à palavra estão totalmente o quê? Estão o quê, pessoal? Atados, cegos. Incrível. Mas se você orar, Deus vai abrir os olhos do seu entendimento. Abrir os olhos do Pedro. Tu és o Cristo. Um falava era João Batista, outro falava era Elias, outro falava é um dos profetas que ressuscitou. O Pedrão teve os olhos do entendimento abertos. Aí você entende claramente. E ele entendeu: tu és o Cristo de Deus. Deus que abriu os seus olhos, os olhos do teu entendimento, para você entender. E tem gente que precisa entender isso, que do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Tem gente que está aficionado por dinheiro, por riqueza, por bens. Eu não sou contra a riqueza, amém? Agora o amor por ela, essa busca frenética por ela é totalmente descabida, totalmente errônea. Que Deus possa abrir os olhos do seu entendimento e você entenda de uma vez por todas que não existe bênção maior do que a vida eterna. Não há bênção maior do que entrarmos e passarmos a eternidade toda onde? Na Jerusalém Celestial, no céu. Mas tem gente que o entendimento é só para aqui agora. E a Bíblia diz: se pensarmos em Cristo só nesta vida, está lá em Coríntios, somos os mais miseráveis de todos os homens. E tem gente que pensa em Cristo somente nesta vida, como se não houvesse amanhã. Os olhos do entendimento estão cegos. A pessoa não entende que haverá um dia do acerto de contas. Homens, mulheres, de todas as ações, terão que acertar as contas com o Criador. Se você morresse hoje, para onde você iria? Ah, mas sou muito novo. Eu tenho um grupo de médicos aqui que eu sigo.
Jovem de 22 anos infartando, jovem de 30 anos infartando, jovem de 15 anos infartando, jovem de 13 anos tendo AVC. É o clima, né? Aí estão falando que é o aquecimento global. Puxa, faz assim, vê se cola, meu irmão. Alguém que é bobo, alguém que é trouxa, eles querem nos fazer de bobo, cara. Mas quando você ora, quando você tem os olhos do entendimento aberto, ninguém te faz de bobo. Você precisa estar ligado com Deus, precisa orar, para que os olhos do entendimento se abram. Está morrendo gente de 12, 13, 14, que criança de 5 anos tendo infarto. Criança de 8 anos tendo infarto. Tá de brincadeira? Mas é o aquecimento global, né? E tem doido que acredita. E tem crente que não ora, que acredita nisso. Que os olhos do entendimento estão cegos. Deus que abriu seus olhos hoje em nome de Jesus. Os olhos do seu entendimento. Para de uma vez por todas Ele cravar nos seus olhos a eternidade. Para mostrar para você que a maior bênção do Evangelho não é ter dinheiro, não é ter carro, não é ter casa bonita, apartamento na Afonso Pena, escritório com 3, 4 andares. Eu quero que você tenha tudo isso, mas isso é trapo de imundícia perto da salvação. Mas tem gente que não entende. Por quê? Porque não ora, não tem vida diária com Deus. Então Deus não pôde se revelar para ela, como se revelou para Pedro. Tu és o Cristo de Deus. Ninguém sabia quem era, mas eu sei, Deus me revelou. Deus abriu os olhos do meu entendimento. Que Deus possa abrir os olhos do seu entendimento. Mas esses olhos só serão abertos quando você orar. Quando você orar, quando você tiver uma comunhão séria com Deus, você vai lembrar os olhos do entendimento. Peraí, eu estou sofrendo com uma enfermidade que Jesus já levou na cruz do Calvário? Mas que é isso? Eu estou falando minha diabetes, meu problema renal, meu problema estomacal. Não, isso Jesus já levou na cruz do Calvário. Quando você ora, o seu entendimento abre. Você fala, peraí, ô diabo, você vai pegar essa doença, vai sair da minha vida, porque está escrito, e eu entendo dessa maneira, Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios. Você vai sair com essa doença, vai sair com essa depressão. Que negócio é esse? Os olhos do entendimento meu foram abertos. A Bíblia diz que eu tenho a mente de quem? De Cristo, não de uma pessoa depressiva, não de uma pessoa que está verdadeiramente perturbada. Não, eu tenho a mente de Cristo. Quando o seu entendimento abre, você toma posse do quê? Da bênção. Quem está entendendo, diga amém. Então ora, criatura, pelo amor de Deus. Deus quer abrir os olhos do seu entendimento. Deus quer mudar a sua história por completo. Ele só precisa que você dê um passo. Qual é esse passo? Relacionamento, oração. E a igreja não ora, me perdoe. Desculpa, eu peço perdão porque eu estou falando em tese. Em tese pode ser todo mundo, pode ser que não caiba, que não venha vestir em ninguém essa roupa, essa roupagem. Mas a verdade é que a igreja não ora. Porque se orasse, tudo seria diferente. Mas nós não oramos. Eu disse nós. Eu não estou empurrando em você. Eu não sou super-herói. Eu disse nós. Se nós orássemos, você pode ter certeza, os nossos olhos se abririam. Enxergaríamos coisas que outrora não enxergamos. Passaríamos a enxergar. Porque Deus, Ele abre o entendimento. Aí você vai falar, pô, não vai me enganar mais não. Com esse negócio aqui, tá doido? Vou cair nessa conta da carochinha não? Tô fora. Mas quando a pessoa não ora, ela fica cega. Eu vou parar por aqui hoje. Mas domingo que vem eu continuo falando mais sobre isso. Pode ser? Então que você, essa semana, já mude o seu comportamento. Já que nós falamos nos dias 23 e dia 30 sobre relacionamento com Deus, sobre fazer do Senhor o nosso pastor, sermos ovelhas do seu rebanho, temos Ele como seu pastor, ou seja, ter um relacionamento, e o relacionamento tem que ser santidade, comunhão, obediência, leitura bíblica e orar e oração. Que nós possamos nos agarrar na oração como nunca fizemos. Quantos querem ter resultados diferentes a partir de hoje na vida? Tem que agir diferente do que agiu até hoje. Se continuar agindo da mesma forma preguiçosa,
se continuar assim, agindo da mesma forma, relaxado, porque diz, ai daquele que faz a obra do Senhor, relaxadamente. Se você tem levado a oração de uma forma relaxada, mude essa história hoje, haja diferente, porque se agir diferente, vai ter resultados diferentes. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Levante a mãozinha para o céu, diga Pai, diga bem alto, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, tenha misericórdia da minha vida. Hoje, o Senhor abriu o meu entendimento. Meu Deus, eu preciso orar mais, clamar mais, me achegar mais aos teus pés, porque o Senhor quer abrir portas para mim. O Senhor quer descer o Espírito Santo sobre a minha vida. O Senhor quer conversar comigo. O Senhor quer que eu ouça a voz do Senhor. O Senhor quer ter prazer na minha vida. Diga, meu Deus, eu vou orar mais. A minha prioridade, a partir de hoje, será a prioridade que o Senhor Jesus tinha, a oração. Ele não priorizava as coisas do mundo, o glamour, a fama, o poder. Meu Deus, me perdoe se eu tenho valorizado mais as coisas desse mundo, se eu tenho priorizado verdadeiramente as coisas da carne, me esquecendo das coisas do Espírito. Diga, meu Deus, eu aprendi também que eu não devo tomar nenhuma decisão sem antes falar com o Senhor. Perdoe-me, Senhor, se eu tenho vacilado, se eu não tenho falado com o Senhor como eu deveria falar. Perdoe-me, Senhor, se tenho tomado decisões sem falar com o Senhor. Perdoe-me, Senhor, se eu tenho culpado a tudo e a todos quando eu quebro a minha cara. Perdoe-me, a culpa é minha, Senhor, que tomo decisões sem falar com o Senhor. Diga, meu Deus, eu vou orar mais, porque o Senhor vai abrir os olhos do meu entendimento. Em nome de Jesus, não vou mais vacilar os meus pés. Eu vou orar. O Senhor vai abrir os meus olhos para que eu tome posse das bênçãos que me foram prometidas. Que eu entenda, meu Pai, que a prioridade é os céus. A maior bênção do Evangelho é os céus. Diga, meu Deus, muito obrigado por essa simples palavra. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Amém, gente? Espero que Deus tenha falado alguma coisa com você. Se eu fosse você, eu orava. Parava com esse negócio de levar vídeo de qualquer maneira. Parava com esse negócio de achar que vir na igreja, só vir na igreja muda a sua vida, que pastor muda a sua vida, que assistir um missionário muda a sua vida. Não muda nada. Nem nada que eu falei muda a sua vida. O que muda a sua vida é ter uma vida de oração, comunhão. Amém, gente? Claro que você ouviu o missionário pregando é importante, ouviu o pastor Guilherme pregando é importante, outros pastores pregando é importante. Nunca vou desprezar isso. Mas se você não tem uma vida de comunhão com Deus, não adianta nada. Os seus olhos de entendimento serão ceguinhos. Infelizmente o céu não vai poder se abrir, o Espírito Santo não vai poder descer. Você não vai ouvir a voz de Deus, não. Infelizmente. E Deus não terá prazer em você. Amém, gente? Tem que orar, pessoal. Se você agir diferente do que agiu até hoje, vai ver o resultado na íntegra, em nome de Jesus, tá bom? Vamos nos despedir do pessoal de casa, aplaudindo Jesus bem forte. Obrigado, Jesus.